Raios, ondas, médiums, mentes. Antes de descer às salas onde o intercâmbio acontece, é preciso olhar o invisível com os olhos da ciência. Porque o que a fé chama de espírito, o laboratório já começou a chamar de radiação. A matéria que o olho chama de sólida é, por dentro, movimento. O que parece parado está em trânsito. Toque uma pedra, o punho sente peso. A visão mais profunda encontra quase só espaço, e nesse espaço partículas em órbita, como sóis minúsculos. Durante séculos, a forma foi explicada pelo que se via: água, terra, ar e fogo, enxofre, sal e mercúrio. Eram mapas úteis, mas faltava o que não se via. Houve quem, muito antes, sonhasse o átomo, poeira no raio de sol, pedaços ínfimos em dança. A cultura, porém, preferiu o visível. Quando a ciência aceitou o átomo, pensou ter chegado ao fundo. O fundo se abriu. A partícula que deveria ser o fim revelou-se porta. Elétrons, núcleos, vazios imensos. A pedra deixou de ser pedra. No laboratório, à luz de um século inquieto, a matéria revelou um estado radiante. Havia raios onde o olho jurava haver vazio. Um tubo de vidro, uma cruz, um feixe verde e violeta. A matéria já não precisava do peso para existir. Podia ser caminho de luz. Então a câmera entra no feixe. Não é milagre, é radiação. Partículas em trânsito como pensamentos que ainda não têm nome. Outros raios atravessaram a carne e desenharam o osso. A mão se fez transparente. O invisível ganhou prova. E, para além do osso, a escala não parava. Mais tarde, soube-se que o planeta inteiro é atravessado por radiações que vêm de muito longe. Vivemos banhados no que não vemos. A cidade dorme. Os ônibus passam, os corpos caminham, e uma chuva luminosa atravessa telhado, concreto, carne, sem pedir licença. A prova do invisível entrou nos instrumentos. Muita gente, porém, continuou a viver como se só existisse o que pesa. De um lado, o laboratório, do outro, a rua. As mesmas partículas cruzam os dois mundos. Só o olhar é que se recusa. Num café, cada cabeça emite. Ninguém percebe. As ondas procuram companhia da mesma espécie, como rios que se reconhecem. Entre uma onda e outra não há mudança de natureza, só de frequência. Rádio, calor, luz, ultravioleta, raios que atravessam o corpo, raios que vêm das estrelas. O olho humano para numa faixa estreita. A vida não para com o olho. A escala continua, e o nome silencioso dessa continuação é pensamento. Cada criatura emite. O pensamento não fica trancado no crânio. Sai em raio, viaja em onda, procura companhia da mesma espécie. O cérebro é estação, antena, bobina, cabine de emissão e de escuta. A mente é estação. O sentimento é a frequência. A vida íntima é a programação que vai ao ar. Uma mulher ora. O jato se organiza, dourado, e sobe até encontrar corrente mais alta. Um homem rumina ódio. O jato se embaraça, fumacento, e desce até encontrar iguais. No mesmo céu noturno, as duas colunas não se misturam. A lei é de afinidade, não de castigo. Médium não é um ser de outro mundo. É alguém cuja organização mais facilmente emite e recebe. Numa sala simples, sem luxo, cabeças se tornam coroas de filamentos. Do alto desce uma chuva fina de luz. Algumas coroas se organizam. Uma permanece opaca. Mas o aparelho não escolhe sozinho a estação. Quem escolhe é o que a pessoa cultiva. Estudo, oração, disciplina, o bem praticado em silêncio. Sem isso, o intercâmbio vira ruído. O laboratório abriu a porta. Além dela não está o vazio. Está a consciência, aprendendo a governar o que já emite. A câmera sobe, a cidade fica pequena, a atmosfera se rasga. E o que parecia céu vazio se revela a arquitetura de pensamento. O futuro não pertence ao peso, pertence ao espírito, não como fuga do mundo, mas como governo interior da onda que cada um lança. Agora o estudo deixa o laboratório e entra na vida. Há quem observe a mediunidade do lado de cá, duas presenças às margens da terra. O olhar não é de espetáculo, é de serviço. A mente está na base de todos os fenômenos mediúnicos. Cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios.
Conforme os raios que arremessamos, ergue-se o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que a alma se afeiçoa. Raios, ondas, médiums, mentes. O próximo passo é estudar a mediunidade por dentro. Olhe outra vez. O mesmo raio, agora mais devagar. O que passou depressa merece ser visto como se o tempo tivesse sido educado. A pedra ainda é espaço. O átomo ainda se abre. Nada disso aconteceu uma única vez. A lei se repete, como a onda que volta à praia e não é a mesma água. No laboratório, o feixe pulsa, entra e sai, avança e recua. É assim o pensamento. Emite, recolhe, emite outra vez. Quem observa com pressa perde o retorno. A mão transparente ensina o corpo a não ser o limite. A cidade, banhada de chuva invisível, ensina a rua a não ser o mundo inteiro. Cada cabeça continua emitindo. Mesmo quando a cena se repete, a frequência muda um pouco, porque você mudou um pouco. A segunda visão nunca é cópia da primeira. A escala das ondas não tem fim visível. O olho para. A alma, se quiser, segue. Rádio, luz, raios que atravessam. E depois o pensamento, que não cabe no espectro impresso. Oração sobe, rancor desce. As duas colunas persistem no mesmo céu. Ninguém as obriga. Elas escolhem o parentesco. Na sala simples, as coroas de luz se acendem e se acendem outra vez. Médium é aparelho. Cultivo é programação. Sem cultivo, o aparelho toca a estação qualquer. Subimos de novo. A Terra fica pequena duas vezes, para que o orgulho não volte grande. A arquitetura de luz não é cenário. É consequência de mentes que aprenderam a emitir limpo. Do lado de cá, o serviço espera. Este filme é só o prólogo, a base, o laboratório aberto. O que vier depois entra na vida. Raios, ondas, médiums, mentes. Guarde a frequência. A obra maior ainda vai começar. Raios, ondas, médiums, mentes. Antes de descer às salas onde o intercâmbio acontece, é preciso olhar o invisível com os olhos da ciência. Porque o que a fé chama de espírito, o laboratório já começou a chamar de radiação. A matéria que o olho chama de sólida é, por dentro, movimento. O que parece parado está em trânsito. Toque uma pedra, o punho sente peso. A visão mais profunda encontra quase só espaço, e nesse espaço partículas em órbita, como sóis minúsculos. Durante séculos, a forma foi explicada pelo que se via: água, terra, ar e fogo, enxofre, sal e mercúrio. Eram mapas úteis, mas faltava o que não se via. Houve quem, muito antes, sonhasse o átomo, poeira no raio de sol, pedaços ínfimos em dança. A cultura, porém, preferiu o visível. Quando a ciência aceitou o átomo, pensou ter chegado ao fundo. O fundo se abriu. A partícula que deveria ser o fim revelou-se porta. Elétrons, núcleos, vazios imensos. A pedra deixou de ser pedra. No laboratório, à luz de um século inquieto, a matéria revelou um estado radiante. Havia raios onde o olho jurava haver vazio. Um tubo de vidro, uma cruz, um feixe verde e violeta. A matéria já não precisava do peso para existir. Podia ser caminho de luz. Então a câmera entra no feixe. Não é milagre, é radiação. Partículas em trânsito como pensamentos que ainda não têm nome. Outros raios atravessaram a carne e desenharam o osso. A mão se fez transparente. O invisível ganhou prova. E, para além do osso, a escala não parava. Mais tarde, soube-se que o planeta inteiro é atravessado por radiações que vêm de muito longe. Vivemos banhados no que não vemos. A cidade dorme. Os ônibus passam, os corpos caminham, e uma chuva luminosa atravessa telhado, concreto, carne, sem pedir licença. A prova do invisível entrou nos instrumentos. Muita gente, porém, continuou a viver como se só existisse o que pesa. De um lado, o laboratório, do outro, a rua.
As mesmas partículas cruzam os dois mundos. Só o olhar é que se recusa. Num café, cada cabeça emite. Ninguém percebe. As ondas procuram companhia da mesma espécie, como rios que se reconhecem. Entre uma onda e outra não há mudança de natureza, só de frequência. Rádio, calor, luz, ultravioleta, raios que atravessam o corpo, raios que vêm das estrelas. O olho humano para numa faixa estreita. A vida não para com o olho. A escala continua, e o nome silencioso dessa continuação é pensamento. Cada criatura emite. O pensamento não fica trancado no crânio. Sai em raio, viaja em onda, procura companhia da mesma espécie. O cérebro é estação, antena, bobina, cabine de emissão e de escuta. A mente é estação. O sentimento é a frequência. A vida íntima é a programação que vai ao ar. Uma mulher ora. O jato se organiza, dourado, e sobe até encontrar corrente mais alta. Um homem rumina ódio. O jato se embaraça, fumacento, e desce até encontrar iguais. No mesmo céu noturno, as duas colunas não se misturam. A lei é de afinidade, não de castigo. Médium não é um ser de outro mundo. É alguém cuja organização mais facilmente emite e recebe. Numa sala simples, sem luxo, cabeças se tornam coroas de filamentos. Do alto desce uma chuva fina de luz. Algumas coroas se organizam. Uma permanece opaca. Mas o aparelho não escolhe sozinho a estação. Quem escolhe é o que a pessoa cultiva. Estudo, oração, disciplina, o bem praticado em silêncio. Sem isso, o intercâmbio vira ruído. O laboratório abriu a porta. Além dela não está o vazio. Está a consciência, aprendendo a governar o que já emite. A câmera sobe, a cidade fica pequena, a atmosfera se rasga, e o que parecia céu vazio se revela arquitetura de pensamento. O futuro não pertence ao peso, pertence ao espírito, não como fuga do mundo, mas como governo interior da onda que cada um lança. Agora o estudo deixa o laboratório e entra na vida. Há quem observe a mediunidade do lado de cá, duas presenças às margens da terra. O olhar não é de espetáculo, é de serviço. A mente está na base de todos os fenômenos mediúnicos. Cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios. Conforme os raios que arremessamos, ergue-se o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que a alma se afeiçoa. Raios, ondas, médiums, mentes. O próximo passo é estudar a mediunidade por dentro.